Então, amados irmãos, estas festas são todas pagãs e às vezes os irmãos não sabiam, né? Muitos adoram essas festas pagãs achando que não é pecado, né? Não sabe a origem dessas festas pagãs que desagradam o nosso Deus. A palavra do Senhor continua dizendo claramente contra, né, todo o paganismo, contra as idolatrias. Como ele diz que não dá glória dele para ninguém. Olha o que ele diz no capítulo 42, versículo 8 de Isaías. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não dou a outro, nem o louvor às imagens de escultura. Então ele não dá glória para outro deuses, para outro Deus, né? A glória é dele, a honra é dele, o louvor é para ele. Os irmãos, vejam aí o Deus chamado o Deus do ano novo, né? Da festividade aí que vem vindo aí agora, a virada do ano, do dia 1º de janeiro, o Deus Jano, o Deus romano chamado Jano. Este Deus, meus irmãos, chamado Jano, ele mudou a data do ano. Ele catou o mês de março, que era o primeiro mês do ano, era março, não era janeiro. Ele catou março, colocou janeiro no lugar de março, no mês de março, para ser adorado, porque ele queria ser adorado. O Deus Jano, o Deus pagão, romano. Por isso o nome Jano, vem de janeiro. Então ele pegou o mês de janeiro, colocou como o primeiro mês do ano e tirou o mês de março, que era o primeiro mês do ano, era março. Então agora ele pega, tira março e coloca janeiro, Jano, dizer janeiro, para ser adorado, porque sabemos, amados irmãos, que todos os imperadores, eles queriam ser um Deus, eles queriam ser adorados. Tanto é que os que adoravam Jesus eram perseguidos e muitos mortos, porque não adoravam eles. Então a maioria dos imperadores, desses reis, eles queriam ser um Deus, né? E Jano, esse Jano que é também o Deus do dinheiro, você pode ver que tem ele em muitas moedas, tem ele em muitas moedas, tem ele em muitos templos pagãos, você vai ver a idolatria dele, né? Também o Deus que se adorava de todas essas festaiadas, que nem o carnaval, essas outras festas. E você vai ver ele na moeda, você vai ver ele nos templos pagãos por aí, a idolatria dele, esse Deus romano chamado Jano. Então o que ele fez? Como ele queria adoração, ele tirou o mês de março, que era o primeiro mês, e colocou o mês de janeiro para receber adoração, né? Daí está o nome Jano, romano, que é o homem que mudou a data, mudou o mês, né? E hoje os irmãos, sem saber, adoram o dia 1º, o dia 1º de janeiro, adorando esta festa pagã, que ela é adoração ao Deus Jano, romano. Adoração a esse Deus Jano. Veja, meus irmãos, como que se você não ler a palavra de Deus, e se você também não pesquisar, você vai ficar a vida inteira cego adorando outros deuses. É por isso que está essa idolatria dentro da igreja, dentro das igrejas, em cima dos altares. Essas festas pagãs, esse paganismo tem entrado dentro das igrejas. Por quê? Primeiro, a pessoa não lê a palavra, que Deus é contra todo tipo de deuses e de escultura e de imagem.
porque ele não dá a glória dele para ninguém. Essas festividades são pagãs, vêm de raiz egípcias e por aí vem vindo. E os irmãos sabem muito bem que não devemos adorar, os irmãos adoram e colocam dentro da igreja. Aí eles colocam Natal, Ano Novo, festaiada dentro das igrejas, as festas pagãs, porque não lê a palavra e também não pesquisa, não vai atrás para ver as origens. Então aqui está a origem do deus Jano, romano, que ele tira o mês de março, que era o primeiro mês do ano, e coloca janeiro, vem Jano, janeiro, né? E esse Deus, para ser adorado, ele faz isso aí. Hoje, quem não sabe, adora o dia primeiro, essa virada do ano, né? Essa festividade, esse paganismo, sem saber que está dando adoração ao Deus Jano. E aí onde fica Deus, Jesus, o Espírito Santo nessa história? É por isso que ele vai dizer no livro de Amós que ele não recebe essas festas, que não recebe esses cultos, que ele odeia esses cultos e despreza, Deus dizendo. Porque essas festas, meus irmãos, não é para ele. É para as idolatrias, é para os deuses pagãos, que no caso aqui é o Jano, que mudou o mês justamente para ser adorado. Então quando você está adorando no dia primeiro, você está adorando o Deus Jano. Adoração a Jano, não a Deus, não tem nada a ver. Porque Deus diz assim: o dia de amanhã não pertence a nós. Então nós temos que dar graças a Deus a cada dia. Cada dia, cada noite que nós estamos vivendo, sendo guardado, protegido por Deus, nós temos que dar glória a Deus e graças a Deus. Nós temos que agradecer a Deus todos os dias, porque Ele nos dá o fôlego de vida, Ele nos dá o mantimento, Ele nos dá a chuva, Ele nos dá o sol, Ele nos dá livramento, Ele nos dá saúde, Ele nos dá o fôlego de vida. Então a adoração é para Ele. Agora o que acontece? Quando a pessoa está dando adoração a essas datas marcadas, pagãs, estão adorando os deuses pagãos. Isso é uma afronta para o Deus verdadeiro. Daí vem a ira de Deus, aí você vai ver enchente na terra, você vai ver morte na terra, de tsunami, você vai ver terremoto, você vai ver doenças incuráveis, você vai ver vírus. Por quê? Porque as pessoas estão adorando deuses e irando Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus tem ciúme de nós. Então, por esse motivo, muitas das vezes Deus manda a ira dele sobre a terra. Sobre a terra. E quando a ira de Deus vem, ela vem quebrando tudo, derrubando casa, arrebentando tudo. Por quê? Porque o homem e a mulher apartou de Deus. O homem e a mulher só quer Deus quando ele precisa de Deus. Quando ele está no aperto, aí ele clama por Deus. Mas no momento difícil não. Ele começa a clamar outros deuses, começa a ser rebelde. Em vez de ele clamar a Deus, em vez de ele agradecer a Deus, ele começa a ficar bravo. Ela começa a ficar brava, achando que a vida não está boa. Se Deus tirar o fôlego de vida que nós temos 5 minutos, nós perecemos. Se Deus tirar o fôlego de vida de nós 5 minutos, nós perecemos. Não tem maior riqueza do que o fôlego de vida. Deus fez o homem e soprou em suas narinas, dando fôlego de vida. Mas o homem e a mulher não reconhecem isto. Eles acham que a vida é isso, é adoração a deuses, a festaiadas pagãs, ao mundanismo. Eles acham que a alegria é isso, mas a alegria é nós ter fôlego de vida, ser guardado por Deus, estar com a palavra de Deus na mão e obedecendo. Então eu quero aqui, meus irmãos, alertar os meus irmãos que esta festa que vocês celebram aí, dia 1º de janeiro, é uma adoração ao Deus Jano. Vocês que não sabiam,
Pode pesquisar aí no YouTube aí, vocês vão ver, né? E vocês ficam por dentro, meus irmãos, da palavra, que o Senhor não dá a glória dele a ninguém. Vocês que adoravam esse Deus Jano, a virada do ano, vocês peçam perdão para o Senhor e dobre o joelho, pede para Deus, né, continuar te guardando, não só nessas datas, mas em todos os dias, porque o dia de amanhã não pertence a nós, pertence a Deus, né? Então, está um alerta para os irmãos que a virada do ano aí, dia 1º, é uma adoração ao Deus Jano, Deus romano, amém? Este Deus que tem muitas moedas, tem o rosto dele nas muitas moedas, e também tem a imagem dele em muitos templos pagãos por aí. Amém, meus irmãos? É mais um alerta para os irmãos aí. E Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.